Aliás, antes de eu ler, deixa eu falar uma coisa. Alguém brinca com esse texto dizendo que no céu não entra mulher. E a razão é porque no céu houve 30 minutos de silêncio. As mulheres estão com raiva agora, né? Mas é brincadeira. É claro que entra sim pela graça do Senhor. Apocalipse 8, versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro, a Bíblia diz, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Presta atenção. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, esse texto aqui é muito interessante, porque já é uma figura celestial da glória, e esse texto fala que houve 30 minutos de silêncio absoluto no céu. Silêncio pleno. E eu queria falar aqui 2 coisinhas com vocês sobre esse silêncio no céu, dizendo para você o seguinte: Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 3, a Bíblia vai falar sobre os 7 candeeiros, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 7, a Bíblia vai falar dos 7 selos. Essa figura 7 representa no Apocalipse os números da perfeição. É interessante você pensar comigo que em Apocalipse não há uma sucessão cronológica. Não é aquela ideia que acontece uma coisa, depois outra e assim por diante. Uma ideia de uma sucessão de fatos. Nós acreditamos que Apocalipse se trata de eventos paralelos. Eles acontecem simultaneamente. Eles acontecem um ao lado do outro. Mas, embora sejam paralelas, elas são progressivas. De tal maneira que a gente está caminhando para um topo, para um ápice, para um alvo, onde vai acontecer a volta de Cristo Jesus. E é interessante perceber que nesse texto aqui, você vê que antes das trombetas serem tocadas, porque nós estamos aqui no último selo, o 7º selo, e a partir do versículo 7 do capítulo 8 vai iniciar a primeira trombeta sendo tocada, e você percebe que o texto bíblico diz que houve silêncio no céu por 30 minutos. Aí a gente pode perguntar, por que houve esse silêncio no céu por 30 minutos? Qual a razão? Qual a interpretação? Qual a conclusão que a gente pode tirar disso aqui? Os teólogos têm pelo menos 2 interpretações a respeito desse silêncio no céu por 30 minutos. Pelo menos 2 interpretações a gente pode chegar aqui numa conclusão. Nós não podemos bater o martelo, mas é possível que seja uma dessas interpretações aqui. A primeira interpretação é por que o céu ficou em silêncio durante 30 minutos? E os entendidos dizem o seguinte: primeiro, o céu ficou em silêncio por 30 minutos para ouvir as orações dos santos, as orações do povo de Deus, dos filhos de Deus, dos salvos, dos eleitos espalhados pela face da terra. Bom, a Bíblia
nos aponta que, de fato, Deus considera as orações como muito importantes. E quando o povo de Deus ora, o céu faz silêncio para escutar as orações do seu povo. Já parou para pensar na importância que Deus dá às nossas orações? As necessidades do povo de Deus, o clamor do povo de Deus, significa muito mais para Deus do que as músicas no céu. Note que há louvores eternos no céu, louvores perfeitos, santos, mas quando Deus vai ouvir as nossas orações, a música para. Tudo se silencia para que as nossas orações possam ser ouvidas, recebidas no reino celestial. Quão importantes são as nossas orações. A segunda hipótese, a segunda alternativa, o segundo significado que a gente pode interpretar aqui desse silêncio, é que o céu fica em silêncio como uma atitude de suspense e de tremor diante do julgamento de Deus no mundo. Que também é um fato, se você olhar para o texto, dá para a gente concluir isso também. Que diante do juízo de Deus para o mundo, o céu se cala. E esses 30 minutos são como que o céu fique de boca aberta, pasmo, diante do Deus que vai julgar cada pecado. Nada passará impune aos olhos do Senhor. Também a música cessa diante do tribunal do juízo de Deus. Portanto, nós temos duas interpretações aqui, meus irmãos, e as duas são muito importantes e relevantes. A primeira é que o céu fica em silêncio para receber as nossas orações. E a segunda é que o céu fica em silêncio diante do juízo, do temor e tremor do julgamento de Deus para o mundo. E eu vejo aqui, meus irmãos, no verso 3 a 5, algumas coisas. Primeiro, as nossas orações sobem aos céus. Se você perceber, olha o verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Eu vejo aqui que as nossas orações sobem à presença de Deus. Se você perceber, o altar tem ligação com o trono. As orações chegam ao altar e também ao trono de Deus. Portanto, Deus, de fato, ouve as nossas orações como ninguém pode ouvi-las. A segunda verdade que eu quero pensar com vocês está no verso 5. O verso 5 diz assim: E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações dos santos provocam justo juízo de Deus sobre os ímpios. Meu irmão, um ímpio pode ter o nariz em pé, pode falar grosso, pode ter muito dinheiro, pode ter muita riqueza, pode mandar e desmandar, pode se achar, pode ter poder, pode ter título, pode ter status, pode ter tantas coisas nesse mundo. Mas uma coisa o ímpio não passará ileso. É com relação ao juízo de Deus. A Bíblia diz que as orações do povo de Deus provocam juízo, julgamento para os ímpios. O mesmo incensário que leva as orações até o altar, até o trono, é o mesmo incensário que volta para a terra para trazer juízo aos ímpios. Portanto, as nossas orações são ouvidas, elas chegam lá e elas voltam para a terra também como um caráter de juízo para todo aquele que não crê no Senhor Todo-Poderoso. E por fim, as orações do povo de Deus provam que o altar e o trono estão próximos. As orações sobem ao altar e as orações chegam ao trono. Portanto, meus amados irmãos, o altar e o trono trabalham juntos. Quando nós oramos, nós temos acesso ao trono da graça, o trono que rege todo o universo. A nossa oração chega lá e de lá volta como graça para o seu povo e ao mesmo tempo como juízo de Deus para os ímpios. Houve silêncio no céu por 30 minutos
E esse silêncio pode ser que todos, diante da recepção das nossas orações, todos se calaram por 30 minutos. Ou, diante do julgamento de Deus, da ira de Deus em cima dos ímpios, o céu se calou. Seja a primeira ou a segunda interpretação, o que nós sabemos é que Deus valoriza muito as nossas orações.